João 16:33. Por que o mal nos aflige? O texto diz assim, são palavras do nosso Salvador. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, diz o texto bíblico, passais. É Jesus que disse. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu louvo a Deus por esse texto estar na Bíblia e louvo ainda mais porque esse texto foi dito por Cristo, nosso Salvador. Porque se esse texto não aparece na Bíblia, ia ter um monte de gente falando que é possível passar por este mundo sem sofrer, sem ser afligido pelo mal. Mas o meu Salvador disse, o nosso Salvador disse, que aqui nós vamos passar. Mas ele também usa uma palavra que me chama a atenção. Jesus disse que nós vamos passar. Jesus não disse que a gente vai permanecer na aflição. Passar é uma coisa, permanência é outra, ficar é outra. Jesus está dizendo o seguinte, gente, vocês vão passar, mas nunca se esqueçam que é temporário. Pode ser 80 anos, pode ser 100 anos, mas eu te garanto que vai passar. Pastor, mas demora demais, mas eu tenho uma certeza para você, que é Cristo quem nos dá, que vai passar. Ainda que dure a sua vida toda, mas na sua morte, você que morre com Cristo, os seus problemas acabaram. Para aquele que morre com Cristo, de fato, viveu 80, muito difícil, pastor, muita dor, foi, mas passou. Nunca mais. Apocalipse disse que será enxugado os nossos olhos toda lágrima. Apocalipse disse que o mar já não existe. Não é uma figura que o céu não tem mar. Não é isso, literalmente, é a figura de que no céu não tem aflição. Quando João escreveu, estava ilhado. O que ele olhava, só via água em volta. Preso, ele disse o seguinte, no céu, o mar já não existe, isto é, já não há prisão. Aquilo que me atormenta não haverá lá. Pois é, promessa de Deus para nós. Às vezes a gente passa por um tempo difícil na vida, irmãos. Você sabe do que eu digo, e você sabe disso na pele. Às vezes Deus nos põe em determinadas situações para a gente ser bem provado. Às vezes Deus nos põe em determinados problemas que a gente acha que a gente não vai conseguir sair deles. E o que é interessante é que quando você não está vivenciando aquele problema, mas você está com alguém que está vivenciando esse problema. E quando você diz para essa pessoa, olha, Deus está no controle, é verdade o que você diz. Só para aquele que está vivenciando o problema, é difícil de acreditar nisso nessa hora. Quando você diz para alguém que está passando por uma coisa complicada, quando o mal está afligindo, você diz para ele assim, Deus tem um propósito nisso. É verdade o que você diz. Só que para aquele que está passando pela dor, rapaz, parece que não entra, sabe? É como você pedir uma pessoa que está sofrendo luto, vai ler Bíblia. Quem consegue ler Bíblia quando está vivenciando luto? Quem consegue parar? Não, deixa eu alimentar minha alma. A tristeza invade o seu corpo e domina as suas emoções. Quem consegue? Só consegue depois que a gente passa pelo luto. Pois é. Eu li um livro, uma parte desse livro. O título do livro é, escute, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Quem escreveu este livro é um homem chamado de Harold Kushner. Este homem escreveu esse livro por uma razão. A mulher dele engravidou, o neném nasceu, era uma menina. E a menina nasceu com um problema de envelhecimento rápido. Processo de envelhecimento da menina era acelerado. Tanto é que morreu criança, mas com semelhança de uma pessoa com muito maior idade. E enquanto ele via sua filha com este problema incurável, enquanto ele estava escrevendo esse livro,
ele foi escrevendo para tentar algum consolo, e ele disse uma coisa no livro que me chamou a atenção. Ele disse que quando o mal chega diante de nós, não adianta a gente falar que Deus está no controle para essa pessoa, não adianta você falar que Deus tem propósito, é porque a dor do coração dela é grandioso. Então, essas coisas, embora sejam verdades, ele diz, não chegam no coração daquele que precisa, porque existe uma blindagem, a dor blinda a pessoa de ouvir estas palavras. Ele disse que escreve esse livro e que o objetivo dele é de nos preparar para o mal antes de o mal chegar. Ele diz que a melhor forma, isso me chamou a atenção no livro, é de você ter conhecimento a respeito desse assunto antes de você ser atingido por este assunto. Não significa que você não vá passar, mas significa que você pode passar pelo mal de maneira melhor. É o que ele disse. Ele disse que muito do sofrimento dele, quando olhava para sua filha, veio porque ele nunca pensou nesse assunto quando o mal não tinha afligido desta maneira. Mas, pastor, você poderia me perguntar, o que é mal? Mal, eu diria para você que é aquilo que prejudica a gente, que é aquilo que faz mal a gente. Mal é aquilo que fere, aquilo que nos desonra, aquilo que nos machuca, seja fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente. Mal é um dano, é um estrago, é um prejuízo, que não necessariamente pode ser uma consequência de um pecado, mas pode ser, como eu disse, um acidente, uma tragédia, uma situação, uma pessoa. Coisas podem nos acontecer assim. Por que o mal nos atinge, irmãos? Óbvio que eu não tenho resposta absoluta. Eu não tenho. Mas eu tenho alguma coisa para te dizer, que eu creio que pode te ajudar. Por que o mal me atinge? Harold, quando escreveu esse livro, ele cita algumas dessas que eu trouxe para vocês. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Primeiro, por que o mal nos atinge? Por uma questão de humanidade. Se você é humano, você está suscetível ao mal. Harold disse no seu livro, e a Bíblia diz isso que é importante, que todas as coisas acontecem com o ímpio e com o justo. É verdade. Chove para o ímpio, chove para o justo. A lavoura do ímpio produz, a lavoura do justo produz. O ímpio pode ter um filho doente, o justo pode ter um filho doente. Aí ele está dizendo o seguinte, que tudo sucede igualmente a todos, só o fato de você ser humano, você já está suscetível ao mal. E a gente tem uma explicação teológica para isso, né, irmãos? E a explicação teológica para isso é o pecado. Desde que o pecado entrou, o mal foi estabelecido. Se eu sou um ser vivente, e sendo um ser vivente sou pecador, obviamente, o mal vai ser uma consequência. Porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isto significa que, só pelo fato de eu ser humano, eu já sou afligido pelo mal. Então não é uma exclusividade de uns. Só eu que sofro. Todo mundo sofre. O problema é que muitas vezes quando a gente está sofrendo, a gente só vê o nosso sofrimento. Eu sinto dor e eu olho para a minha dor, e por olhar só para a minha dor, eu não consigo ver o sofrimento alheio. E aí eu acho que só eu sofro. Quando na verdade, multidões estão sofrendo. E às vezes, coisas piores do que a gente está sofrendo. Então, pastor, por que o mal nos atinge? Primeiro, esta verdade, por uma questão de humanidade. Somos humanos e humanos sofrem. Segundo, pela ação soberana e a vontade permissiva de Deus. Gente, de vez em quando Deus coloca a gente em determinados pontos, em determinadas situações, porque Deus quer ensinar a gente alguma coisa. Concorda comigo? Há lições que a gente só aprende quando dói na gente. Enquanto está tudo bem, a gente segue a vida. Mas na hora que pega no calo da gente, é que a gente aprende algumas coisas. Eu ilustro para vocês com o rei Manassés. Manassés reinou 55 anos.
Mas 53 anos foi como um rei ímpio. Diz a Bíblia que ele fazia o que era mal perante o Senhor. Manassés, está lá em Crônicas. Mas diz a Bíblia que vem Nabucodonosor, leva o rei cativo para a Babilônia. Quando ele chega lá, a primeira coisa que a Bíblia registra que ele fez, a Bíblia diz assim: orou deveras ao Senhor. Em 53 anos, não há na Bíblia um momento que Manassés para orar. Em 53 anos, não há o registro de que ele para orar. Mas Deus permite o mal, e quando ele vivencia esse mal, a primeira coisa que ele faz é fazer uma oração. E diz a Bíblia que Manassés orou deveras ao Senhor, e Deus foi favorável à sua oração. Manassés se converte, volta agora crente, e reina 3 anos, e morre. Deus é muito maravilhoso, né? O sujeito ficou como ímpio 52 anos, ficou como, eu falei errado a matemática, ficou 52 anos como ímpio, se converte e fica mais 3, e morre salvo. Pois é, por que Deus permite o mal chegar até a gente? Para ensinar a gente lições que a gente não aprenderia se esse mal não chegasse. Eu sei que eu estou falando para gente que já passou por poucas e boas, gente que já sentiu na pele, sentiu no peito, sentiu na mente o que eu estou falando aqui, e você tem uma certeza, que se não fosse muitas vezes isso ter te acontecido, você não tinha aprendido algumas coisas. Às vezes você estava meio soberbo, às vezes você estava com um coração meio orgulhoso, e Deus vem, puxa um pouquinho o tapete, e aí você fala: opa, deixa eu ficar no meu lugar. Pois é. Terceiro, por que o mal nos atinge, pastor? Agora escute, isso aqui é uma verdade. Embora não seja sempre isto, mas isso também pode acontecer por uma ação de Satanás. A Bíblia diz, em João 10:10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo, escute isso aqui, irmão, parece um pouco assustador, mas eu tenho que te falar isso aqui. Ele nunca pensou uma coisa boa a seu respeito. Quantos anos de vida você tem? Ah, pastor, eu tenho 50 anos, tenho 60, tenho 70. Nunca ele pensou em lhe fazer algo bom, nunca. Mas fazer-lhe algo ruim para roubar, matar e destruir, pensou o tempo inteiro. Sabe por que ele não consegue, na maioria das vezes? Porque ele só consegue se Deus permitir. É o que ele falou com Deus lá a respeito de Jó. Enquanto Deus deixou, ele foi. Mas a hora que Deus falou: agora não, isso aqui você não, daqui para cá você não passa, até aqui você pode ir. Ele foi no limite. Martinho Lutero disse isso, que o diabo é um cachorrinho de Deus, que está na coleira. Vai até onde Deus deixa a coleira ir. O coleiro pode ir até ali, então até ali você vai. Passou dali, você não vai mais. Pois é. Escute, meus irmãos, o que eu tenho para te dizer. Por que o mal nos atinge? Por uma ação de Satanás. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes isso nos ocorre por uma ação dele. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer. Que se acontece por uma ação dele, aconteceu por causa de uma permissão de Deus. Não é porque Deus deixou você, abandonou você. Não, não, não. Deus falou: pode. Porque ele tem propósito, ele tem projeto maior. Posso não entender, mas que ele sabe do que está fazendo, ele sabe do que está fazendo. Quarto, por que, pastor, o mal nos aflige? Por causa de estilo de vida que a gente tem e algumas decisões que a gente toma. Hoje, gente, não é toda decisão que a gente toma que é boa, não. Não é toda decisão que a gente toma que agrada a Deus, não. Por que a gente passa por algumas situações que são terríveis? Algumas são consequências de escolhas que fizemos, claro. A Bíblia diz em Gálatas 6:7 que aquilo que um homem semeia, o homem colhe. É uma lei natural. Você plantou café, você não vai colher laranja. Você vai colher café. Deus permite a gente escolher o que plantar,
posso escolher laranja, posso escolher limão, posso escolher café. Mas Deus é tão justo que só permite a gente colher o que a gente plantou. Não posso plantar café e colher jabuticaba. Para eu colher jabuticaba, eu tenho que plantar jabuticaba. Pois é, Gálatas 6 diz para mim e para você que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então tem muita gente plantando coisa muito ruim. O sujeito faz uso de coisas terríveis, às vezes bebidas, drogas, arrebenta com a sua saúde, daqui a pouco o pulmão está todo deteriorado, ele vai para o hospital. Quando chega no hospital, ele está vivenciando o mal, correto? Correto. Mas é fruto de quê? Fruto de escolha. Alguém escreveu, e eu concordo parcialmente, que nós somos o resultado de escolhas que nós fazemos. Nós somos. Até em certo grau e medida, nós somos. Você lembra de Davi, né? Adulterou com Batseba, uma escolha. Falei disso domingo passado. Adultério, escolha. Tem consequência. O mal que ele vivenciou na sua família, perdeu o filho, Deus falou vai nascer, vai morrer, morreu. O mal, pois é, mas é fruto de quê? Fruto de escolha. Então a gente passa por mal, o mal nos aflige pelo estilo de vida que a gente leva. E tem coisas que a gente só aprende sentindo na pele. Infelizmente, alguém disse que ser sábio é aprender com a tragédia do outro. Sábio é aquele que viu acontecer com ele e fala assim, opa, o que aconteceu com ele eu não vou fazer, porque eu também não quero que aconteça comigo. Isso é o sábio. Inteligente é aquele que só põe em prática algo quando algo atinge a vida dele. E o não sábio, o não inteligente, eu diria o tolo, o nécio, é aquele que não aprende nem sofrendo na pele. O sujeito passa por uma magrela, mas ele sai lá na frente, faz tudo de novo. E faz. Esse eu diria que as palavras que a Bíblia usa é o tolo, que nem passando por tudo aquilo que passou, tira lições para a sua vida. Agora escute a quinta e última. Por que o mal nos aflige, irmãos? Esta aqui, se você é crente, é para você. Por causa de Cristo. Sabe por que o mal chega para mim e para você? Por causa de Cristo. Bom, se Cristo, sendo perfeito, sofreu, imaginemos então você e eu, porque o Pai nos daria isenção, eu sendo pecador, como que Ele me daria esta isenção? E negou esta isenção para o seu Filho, que era perfeito? Por que o mal nos atinge, irmãos? Por causa de Cristo. O próprio Jesus disse, olha, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então, quando eu me torno crente, quando convertido sou, uma certeza eu posso ter, que o mal vai me afligir exatamente por causa do meu Salvador. Já que Ele sofreu, também sofrerei. Tanto é que o próprio Jesus disse, olha, vocês vão passar por aflições. Eu passei. Sendo perfeito e Deus, passei. Imagine então você, que não é perfeito e não é Deus, e que é exatamente o oposto disso, imperfeito e humano. Pois é. Paulo sofreu demais da conta, né? Só um resuminho. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, lá em Tarso ele foi esquecido, foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado e preso lá em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, e chegou em Tessalônica, o povo da cidade pôs ele para fora. Paulo, estou falando de um homem de crente, foi chamado de tagarela em Atenas, chegou falando do Deus vivo, e o povo disse a respeito dele, esse homem não sabe das coisas que fala, é um tagarela. Pois é. Ele foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio, ele entra numa embarcação, tem 276 homens naquela embarcação, o barco naufraga, quando ele desembarca numa ilha, chega numa ilha, tem uma brasa, um fogo queimando ali, ele vai pegar um graveto para jogar ali, a cobra pica o seu braço, e eu fico pensando, tem 276 homens, opções para a cobra. A cobra pica logo o Paulo. Eu diria, Paulo, você é muito azarento, né? E as pessoas dizem, foi picado, vai inchar, vai morrer. Não inchou, não morreu. E Paulo disse, foi para que a glória de Deus se manifestasse aqui.
Pois é, olha o que esse homem passa. Ele diz lá em Filipenses 4:12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me têm acontecido, ele diz, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso, naufrágio, açoite, chamado de tagarela, fui apedrejado, fui preso, tudo isso está contribuindo para que o Evangelho avance. Sabe por que a gente passa por isso? É porque Deus tem um propósito de fazer o Evangelho avançar. E se o Evangelho, para avançar, tiver que incluir uma dor, um mal chegar até mim, até você, isso vai acontecer. Paulo falou, com ele foi assim. Pois é. Mas pastor, Deus tem propósito nisso? Tem, eu tirei alguns propósitos para a gente ir embora para casa. Embora existem outras razões pelas quais o mal nos atinge, separei essas 5, mas eu vou te dizer agora alguns propósitos. Deus permite isso com algum propósito na minha vida e na sua. Por quê? Primeiro, para que a gente não se esqueça dele. O sujeito, irmão, não estava vindo mais na igreja, não estava orando mais, não estava lendo a Bíblia mais, não queria saber de crente mais, não estava nem aí, passava semana, meses sem orar. Mas chega um mal, uma tragédia, ou uma coisa cruel na vida dele, o que é que ele começa a fazer? Rapaz, o homem vira um crente exemplo. Está em todo o culto, participa de reunião de oração, participa de vigília, não importa a hora, ele está ali, porque o mal o afligiu, ele viu quem ele é, e ele é pó. Sendo pó, eu preciso de alguém que é maior do que eu. Deus me ajuda! Por que Deus permite que um mal chegue até nós? Para a gente se lembrar dele. É como se ele dissesse, ô filho, estou aqui, hein? Esquece não. Porque tem hora que a gente esquece, né, irmão? A coisa começa a funcionar, a gente começa a andar bem, as coisas acontecerem, e a gente vai achando que a gente estou prosperando, minha vida está uma maravilha, quando na verdade você está na pior fase, só que você não percebeu. Aí você está achando aos olhos do mundo que tudo está uma maravilha, rapaz. O povo está chamando você de bem-aventurado, que coisa boa, mas a sua vida com Deus, Deus sabe que você está longe dele. Aí Deus falou, filho, pois é, eu quero ser perto. Deus põe o mal para nos chamar para perto dele. Porque Deus se interessa pela gente. Deus se interessa pela gente. Segundo, por que o mal nos aflige? Para quê? Para a gente aprender a confiar nele. Eu já disse isso e vou repetir. Ninguém demonstra fé quando está tudo bem. Você não é reconhecido pela fé que você possui quando está tudo bem. Mas é quando a coisa aperta é que a gente revela o Deus que a gente crê. Eu preguei um dia um sermão com essa temática. A crise tem o poder de revelar o que há dentro da gente. Quando a crise chega, este que se revela em mim é o que de fato, quem sou eu. A crise chega, meu Deus, cadê o Senhor? Meu Deus! Está revelando aquilo que havia dentro do meu coração, mas que estava escondidinho, porque estava tudo bem. Mas a crise chegou, é a hora que eu ponho para fora a fé que eu digo ter nesse Deus. Então, por que o mal chega para mim, para você, irmão? Para a gente aprender a confiar nele. Pastor, estou passando por uma fase complicada. Eu queria te incentivar. Continue crendo. Continue crendo. Eu não estou falando entender, eu estou falando crer. Porque entender, se Deus que está fazendo não te explicou, quem sou eu para te explicar? Às vezes Deus não explica. E eu posso te dizer que na maioria das vezes. Mas fé não é entender tudo. Fé é confiar apesar de tudo. Deus, eu não sei o porquê, mas eu sei quem tu és. E eu sei que o Senhor é meu Pai. E que se fosse algo para me destruir, o Senhor não permitiria. Então continuo confiando no Senhor. Está passando por um tempo difícil? Continue crendo. Continue crendo. Lembra das palavras de Jesus. Passais por aflição. Não é para sempre. É passageiro. Por que, pastor, que o mal nos aflige? Terceiro, com qual propósito? Para a gente crescer espiritualmente. Gente,
Meu menino vai nascer agora, em breve. No início, é lindo dar mamadeira, não é? Vocês pais aí? Você dá mamadeira para a criança. Se a mulher amamentar, é lindo ver a mulher amamentando. Coisa boa. Mas concorda comigo que um adolescente de 12 anos mamando na mamadeira não é bonito, não. E muito menos sendo amamentado pela mãe. Concorda comigo que um jovem de 20 anos, 25 anos, mamando mamadeira é horrível? É assustador. Por quê? Mamadeira é para criança. Não é para o adolescente e para o adulto. Não é. Deus, no reino dele, você tem que entender isso aqui, que quando você se converteu, ou foi convertido pelo Pai, você era uma criança. Você precisava de leitinho, Hebreus 5,12, leite vos dê a beber. Você precisava de leitinho. Então, novo convertido chega, toma aqui, nós vamos te dar uma mamadeira. Leitinho espiritual. Só que você tem que saber que é por um tempo. Deus requer de você maturidade, crescimento, desenvolvimento. Pastor, eu tenho 50 anos de vida cristã, mas pode ser que você ainda está sendo um bebê. Quem te disse que tempo? Às vezes você está um homem grande, uma mulher grande, mas espiritualmente ainda está precisando de chuquinha, sabe? Está precisando de colinho. Deus quer te tirar desse colo. Deus quer te tirar dessa mamadeira. O que ele faz? O que ele usa? Ele vai usar problemas para fazer a gente crescer, para eu perder a minha ligação com a mamadeira, para eu desenvolver. E aí nós estamos numa geração, irmão, não vamos falar alto para ninguém ouvir, fala só para nós ouvir aqui. Nós estamos numa geração que está difícil de encontrar crente entre os evangélicos. Está difícil encontrar gente de Deus entre os que são chamados de filhos de Deus. Mas Deus sabe disso. E Deus não quer que esse cenário continue. E o que ele vai fazer? Muitas vezes ele vai colocar a gente em situações complexas para a gente desmamar, para a gente crescer, para a gente amadurecer. E aí eu parar com aquele mimimi, sabe? Eu preciso desenvolver. E Deus usa isso para o meu e o seu crescimento. Eu posso te garantir uma coisa: as pessoas com as quais me relacionei na vida, que mais me ensinaram na minha história, são as pessoas que mais sofreram neste mundo. Eu tenho a impressão que as pessoas às quais passam pelos problemas mais difíceis, são as que têm mais para ensinar para a gente. Estou falando para você, olha para a sua história e você vai ver se é o que eu estou falando. Parece que os problemas quebrantaram, amadureceram, ensinaram, e você chega para perto dessas pessoas, as pessoas são ricas para te ensinar. Eu tenho a impressão que Deus às vezes nos põe dentro de uma água fervendo, para tirar as nossas impurezas, e aí brotar um homem e uma mulher amadurecido de fato e de verdade. Pastor, por que eu estou passando por isso que eu estou passando? Pode ser que Deus está fazendo isso para você amadurecer. Você deixar de beber o leitinho espiritual e começar a comer carne. Começar a entender que a vida cristã, existe o tempo da mamadeira, mas esse tempo tem que passar. E se não passar, Deus vai fazer alguma coisa para te tirar desta fase. Para que, pastor, que a gente passa por esse tempo? Para corrigir áreas vulneráveis da vida da gente. Às vezes, eu vi na televisão, vocês já viram aquela entrevista de emprego? Na televisão passou isso. Às vezes, na entrevista de emprego, perguntam para a gente alguma coisa assim: qual que é o seu ponto fraco, né? E aí, muita gente vai dizer o que você tem que responder para agradar o entrevistador, para você conseguir um emprego. Aí, num programa de televisão, perguntaram para o menino assim: qual que é o seu ponto fraco? Para o rapaz. O rapaz disse: não existe ponto fraco em mim. Não existe ponto fraco. Não existe ponto fraco em ti? Não. Qual que é o seu ponto forte? Todos. Acho que dei risada. Qual que é o seu ponto forte? Todos. Porque ele foi educado lá, que tinha que falar isso para atrair. O sujeito que estava entrevistando disse: pois é, aqui a gente queria gente. Aqui a gente queria pessoa para trabalhar com a gente. Mas você está muito acima. Você é quase um Deus. Então a gente não pode contratar você, porque perfeito em tudo. Não erra em nada, isso não é gente.
Isso é um outro bicho, mas gente não é. Pois é. Irmãos, por que Deus permite? Porque tem hora que a gente não vê pontos vulneráveis da história da gente. A gente não vê que aquilo dali a gente está fazendo achando que está certo. Mas aí Deus coloca a gente numa situação e rapaz, meu Deus, eu estou fazendo coisa errada. Aí eu preciso de corrigir rota, atualizar o GPS, sabe? Pois é. Eu vou terminar com esta última e peço vocês, escute isso aqui, essa última. Com qual propósito Deus permite que o mal aflija a gente? Para você ter experiência para ajudar os outros a não passarem por aquilo que você passou. Uma irmã tem um marido e o marido é alcoólatra. Ela ora, chora pela conversão do marido. O marido, então, pela graça de Deus, conhece a Cristo e se converteu. E se converte. Abandona a bebida e agora ela alegra. Agora ela festeja. Passou por uma fase complicada. Agora essa irmã vê outra irmã. Essa outra irmã diz, sabe, eu vou desistir do meu casamento. Rapaz, meu marido é um trapicola, não aguento meu marido. Ela que passou e viu o milagre de Deus, ela diz, olha, deixa eu te dizer, Deus pode restaurar, Deus pode mudar. O meu marido era alcoólatra, o meu marido estava perdido, mas Deus o salvou. Não desanima com o seu, não. Não desanima, não. Não chute o balde, não. Avance mais um bocadinho, porque tem jeito sim. Pois é, por que Deus permite a gente passar por o mal? É porque às vezes Deus quer ensinar a gente para que a gente possa ser consolo para outros. Eu nunca fiz um velório como fiz antes de perder minha mãe. Embora antes de perder minha mãe eu nunca tinha feito. Mas hoje eu olho para um cenário de luto com outros olhos. Doeu em mim, rapaz. Eu posso imaginar o quanto está doendo naquele que está sofrendo. É diferente. Por que Deus permite com que o mal chegue a mim? Para que eu tenha experiência, para que eu seja um consolo para os outros. Então, irmã, passou por uma magrela familiar, no trabalho, passou. Pois é, use isso para ser consolo para aqueles que estão passando. Chegue para perto e diga, olha, passei por isso. Fiz isso, você não devia fazer o que eu fiz. Ou faça isso que eu fiz, porque eu estou aqui para ser auxílio na sua vida. Homens, passou por coisas complicadas? Pastor, passei por uma fase. Pois é, use isso para consolar. Use isso para ser uma bênção na vida dos outros. Afinal de contas, qual o propósito da nossa existência se a gente não for útil para o nosso irmão? Para que você está fazendo aqui? Qual a razão da sua vida aqui se você vive só para você? Quem vive só para si morreu. Quem vive só para satisfazer o seu próprio umbigo não encontrou a razão pela qual deve continuar existindo. A nossa razão da existência aqui é para que eu seja uma bênção na sua vida, você seja uma bênção na minha vida, e juntos a gente glorifica o nosso Pai que está no céu. Enquanto vivo para mim, morto estou. Mas quando começo a servir, encontro a razão pela qual existir.